Pontos de equilíbrio, tá? Pontos de equilíbrio. É um importante conceito, todo mundo já viu, tá? Esse slide, qual que é a parte importante? Essa daí que está em vermelho, né? Nós estamos no slide 2, para quem for acompanhar depois. Margem de contribuição. A margem de contribuição, ela vai ser o preço de venda menos os custos variáveis. Essa margem de contribuição é a mesma para os 3 pontos de equilíbrio que nós vamos calcular. Aqui é um exemplo. Opa, o slide tá nervoso. Esse daqui é um exemplo, tá? De cálculo de margem de contribuição. Se um produto é vendido por 15 e seu custo variável é 5, tá? Qual que é a margem de contribuição? Vai ser o 15 menos 5, vai ser o 10. A margem de contribuição desse produto é 10. Gilberto, margem de contribuição pode ser negativa? Pode, gente, tá? Em momentos igual esse, de crise, né, de mercado, às vezes a pessoa, ela está muito estocada, ela precisa fazer dinheiro em caixa, ela vai vender o produto abaixo do preço de custo variável, tá? É uma decisão temerária, né? Nenhuma empresa pode manter isso muito tempo, isso inviabiliza, mas num curto período de tempo pode ser a garantia de sobrevivência da empresa. A empresa precisa fazer caixa. Ela está muito estocada, ela vai vender estoque abaixo do preço de custo. É um bom negócio? Não. Bom negócio não é, mas é um negócio melhor do que a empresa quebrar. Ok? Então, margem de contribuição, em tese, ela tende a ser positiva. Nos nossos exercícios, nós não vamos ter, tá? Margem de contribuição negativa, ok? Bom, primeiro Professor, não ponto. estou vendo a tela. Quem está falando? Vinícius. Você não está conseguindo enxergar a tela, é isso? Tá tudo preto aqui para mim. Tá. O que acontece então, Vinícius? Esse é o mesmo material que está no AVA, Ah, ok? beleza. Beleza. Tenta acompanhar por lá, ou depois vamos torcer, né, para na hora da gravação tá aparecendo os slides. Mas eu vou colocar o slide lá com o mesmo número, com essa mesma numeração que eu estou me referindo. Então vai ser fácil na hora que vocês estiverem vendo o vídeo no YouTube, se vocês também abrirem um arquivo, né, se por qualquer razão ele não aparecer lá para vocês, eu vou estar sempre me referindo ao número do slide, então vocês vão acompanhando, tá bom? Não, beleza, professor. Bom Obrigado. demais. Nada, vamos seguir. Bom, eu estou no slide 4, então, é o ponto de equilíbrio. Esse é o tradicional, o ponto de equilíbrio simplesmente, ele também é chamado de ponto de equilíbrio contábil, ok? Ele é simplesmente custos fixos dividido pela margem de contribuição. Aqui vem um exemplo, né? O slide 5 traz um exemplo. Se o custo fixo da empresa é de R$ 3.600 e a margem de contribuição dos seus produtos é 10, qual é o ponto de equilíbrio? Vai ser o 3.600 sobre 10, 360. O que significa isso? Para a empresa não ter prejuízo contábil, ou seja, para a empresa alcançar o ponto de equilíbrio contábil, ela precisa vender 360 unidades, mantido, né, obviamente, aquele custo variável e aquele preço de venda. Vamos agora para o slide 6, onde a gente vai tratar do segundo ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio econômico. É aquele que a empresa, além de pagar os seus custos fixos, ela deseja ter um determinado lucro. Cada empresa que vai determinar esse valor. Então, o ponto de equilíbrio econômico, também chamado de PEE, né, vai ser o custo fixo mais o lucro desejado e a soma desses dois dividida por margem de contribuição. No slide 7, nós vamos ter um exemplo, tá? É a mesma empresa, os mesmos 3.600 de custo fixo, mais agora o valor do lucro. Eu tentei colocar o slide para vocês e ele sumiu para mim, olha que beleza. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo ele agora? Sim. Eu estou vendo. Ah, que bom. Não, então é mais importante vocês vê-los do que eu vê-lo. Para mim não tem tanto problema assim, não. Se vocês estão conseguindo vê-lo, para mim está ótimo, a gente continua desse jeito.
Então, ficou mais fácil ainda, né? Vocês estão agora com o ponto de equilíbrio econômico, tá aí o exemplo na tela, tá? Gilberto agora sumiu, viu? Tá, vamos seguir assim, pessoal. Esse Teams tem hora que ele apresenta umas instabilidades, então vamos seguindo assim. Eu vou gravando o áudio mesmo, me ouvindo, todo mundo está. Vai ser uma lembrança. E na hora que vocês forem assistir o vídeo lá no YouTube, né? Talvez lá também só tenha o áudio, vocês providenciam o material também. Abre as duas telas, entendeu? Vai escutando o que eu estou falando no YouTube e vendo pelo slide lá que vai ser, vocês podem baixar no Ava, eu posso mandar no e-mail da turma, não tem problema nenhum, tá? Só para a gente conseguir dar uma continuidade aí, ok? Bom, vamos seguir então. Eu estava lá no slide 7, onde tem um exemplo, né, de ponto de equilíbrio econômico. A gente soma os 3.600 dos custos fixos com os R$ 900, que é o que a empresa deseja lucrar. Isso dá um total de 4.500, que dividido por 10, a gente chega em 450 unidades. Ou seja, nesse caso, se a empresa, além de pagar os custos fixos, desejar ter uma rentabilidade, um lucro, né, de R$ 900, ela vai ter que vender 450 unidades desse produto. Agora no slide 8, chegamos no terceiro e último ponto de equilíbrio financeiro. Ele é aquele no qual a empresa está buscando não exatamente ter lucro, mas ela está buscando pagar os custos fixos e amortizar suas dívidas, descontando a depreciação. Como eu expliquei em sala, a depreciação não é um valor que a empresa pague efetivamente, ela não recolhe esse dinheiro, ela não pega um DARF do governo e vai lá e paga, ou seja, a depreciação não é um valor que sai do caixa da empresa, ele é um valor meramente contábil. Então, por isso ele entra negativo, tá? A fórmula fica, então, custo fixo mais amortização menos depreciação, dividido por margem de contribuição. E a dica, né, que eu sempre falo é o que a gente quer para a vida da gente. A gente quer mais amor e menos deprê, então a gente quer mais amortização e menos depreciação aí para lembrar. Agora, é claro, galera, o material está disponível, tá? Façam, respondam o questionário conferindo pelo material de vocês, tá bom? Não deixem de perder esses pontos, tá? Bom, chegamos aqui no slide 9, é um exemplo de pontos de equilíbrio. Estou mantendo a mesma empresa, tá? Nesse caso, a empresa continua tendo 3.600 de custos fixos, ela quer amortizar R$ 800, valor dos seus empréstimos, e ela paga, né, o paga está entre aspas, 400 de depreciação. Qual que é o ponto de equilíbrio financeiro? É o 3.600 mais amor menos deprê, então mais 800 menos 400. Isso vai dar um total de 4.000, que dividido por 10 chega em 400 unidades, ok? Vamos seguir para o slide 10, fala das relações entre pontos de equilíbrio. Isso não é questão de prova, isso não é questão do questionário, tá? Mas o que a gente tem que entender, na hora que vocês estiverem elaborando lá, ou, às vezes fazendo uma prova de um concurso, alguma prova importante, o que acontece? O ponto de equilíbrio econômico, ele sempre vai ser maior do que o ponto de equilíbrio contábil. Por quê? Porque você soma o lucro, então não tem como o ponto de equilíbrio econômico ser nem igual, nem menor que o ponto de equilíbrio contábil. Agora, e o ponto de equilíbrio financeiro? Bom, gente, o ponto de equilíbrio financeiro, ele pode variar muito. Vai depender do quanto que a empresa tem para amortizar, de quanto que a empresa tem de depreciação para compensar. Então, a gente tem muitas alternativas no ponto de equilíbrio financeiro. A gente não pode afirmar nada. No 11º slide, eu coloquei algumas informações, tá? Para vocês calcularem os 3 pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o financeiro, tá? Tem a empresa A, a empresa B, a empresa C, a empresa D. Cada uma tem seus custos fixos, o preço de venda de seus produtos, custo variável, o lucro
a depreciação e a amortização. Ah, Gilberto, mas eu não uso depreciação para calcular o ponto de equilíbrio contábil. Claro que não usa, né? Mas eu fiz uma tabela só com todas as informações que serão necessárias, tá bom? No 12º slide estão as respostas e até uma informação, né? Se é maior, se é menor, se é igual. Então, pode-se ver, né? Pode-se constatar que o ponto de equilíbrio econômico ele sempre vai ser maior do que o ponto de equilíbrio contábil. E o ponto de equilíbrio financeiro ele pode ser menor, pode ser igual, pode ser maior. Então, ele não tem uma regra fixa. Bom, pessoal, chegamos no 13º slide que fala de custo de capital. Aí vem uma explicação rápida, né, do que é capital. Capital é o dinheiro que a empresa recebe para investir no seu caixa, nos seus ativos, nas suas atividades. Esse dinheiro ou vem dos outros, né, de terceiros, ou vem dos próprios sócios, por isso que ele é chamado de capital próprio. O capital de terceiros, ele costuma estar no passivo circulante ou no passivo exigível a longo prazo, né? Se a empresa tiver que pagar isso em prazo superior a 12 meses. E o recurso dos sócios, mais algumas reservas, reserva legal, reserva de contingência, reservas de lucro, lucros e prejuízos acumulados e outras contas ficam lá no PL. A questão, gente, é descobrir quanto que essas fontes custam para a empresa. Algumas fontes, elas têm uma forma muito simples de você calcular. Você pega um empréstimo no banco, você sabe ali a taxa que você está pagando ao mês, ao ano. Você pega um empréstimo com um fornecedor, ele também vai te informar a taxa. Só que no dia a dia do administrador, do contador, muitas vezes isso não é o suficiente. Ele tem que tomar uma decisão rápida de negócio e ele precisa saber assim, poxa, quanto que o meu dinheiro, de uma forma geral, está me custando? Para que ele vai usar essa informação? Ele vai precisar dessa informação, gente, para decidir se ele entra ou não num novo negócio, se ele faz um investimento ou não, se ao receber um desconto, por exemplo, né, um fornecedor, olha, eu quero te vender mais, compra o dobro, eu te dou 20% de desconto. Será que compensa mesmo esse 20% de desconto? Compensa ou não? Ou seja, uma série de decisões que o administrador, que o empresário tem que tomar, seria interessante ele conhecer o custo de capital da sua empresa. Muitas empresas não calculam isso, acham que é uma dificuldade enorme, acham que é muito complicado e acabam tomando decisão também com base no achismo. Tem empresa que quebra e não sabe nem por que quebrou. Muitas vezes é porque não sabia o custo de capital. A empresa está achando que está fazendo um bom negócio, tomando uma decisão e não sabe nem quanto que o capital custa para a empresa, tá? Nós vamos ver agora, está aqui no slide 14, como é que se calcula o CAPM, né, que é o custo médio ponderado, né, de capital, tem umas fórmulas aí. O nome não importa, tá? O que interessa é saber o custo geral do capital. O que acontece, gente? Essa fórmula, ela está lá no questionário, ela vai estar em todas as provas, não precisa se preocupar em decorar essa fórmula, o que se precisa é entendê-la. Ela começa com K, que é o custo do capital, e ela parte de renda fixa mais, aí você abre um parênteses, você tem o retorno de mercado, que é o RM, menos a renda fixa, de novo, é a mesma renda fixa que estava lá fora, tá? Fecha o parênteses vezes o beta. Gente, é muito importante respeitar esse parêntese aí, tá? Quem tentar ir direto, quem só multiplicar a renda fixa pelo beta, vai dar errado. Então, vamos respeitar, o parênteses está aí, não é à toa, ok? Eu excluí dessa aula o slide que explicava o beta, porque ele não acrescenta muito e ia tomar muito tempo. Então, o nosso 15º slide já é um exemplo de cálculo, né? Está perguntando lá, qual o CAPM, né, o custo do capital próprio para a empresa, com beta de 1,2? Informou o beta. Está falando que as aplicações de renda fixa estão pagando 7% ao ano e o retorno médio do mercado está em 16% ao ano. Nada mais complicado do que jogar isso na fórmula. Então, você começa preenchendo lá. O primeiro 7% é o renda fixa, mais 16 menos o 7%, vezes 1,2. Não faz direto, tá, galera? Vai anotando os resultados. Então, você vai ter os 7% mais o 16 menos 7 dá 9, vezes 1,2 dá 10,8.
Quando eu somo com 7% inicial, eu chego em 17,8%. Esse é o custo de capital para a empresa nessa situação. É claro que também não adianta nada um empresário, um administrador, calcular o custo de capital da empresa lá em 2001 e decorar aquele número, achar que o número é aquele e sempre vai ser aquele. Não é. Por quê? Muita coisa se altera. A renda fixa também se altera. O governo, né, a famosa taxa Selic, que é considerada renda fixa no Brasil, usada, né, como renda fixa, ela oscila para mais, para menos. Então, sempre que você tem uma variação nisso, você tem que ajustar o seu custo de capital. Quando você tem uma variação no retorno médio do mercado também, você tem que fazer ajuste. E outras coisas podem acontecer. Muita gente fala assim, Gilberto, é muito difícil calcular CAPM, porque a renda fixa varia toda hora. Poxa, gente, essa desculpa não faz sentido, né? É uma linha que você coloca aí. Aí outras pessoas viram para mim e falam assim, Gilberto, mas é que o retorno médio do mercado varia o tempo todo. Não, gente, o retorno médio do mercado não varia o tempo todo, não. É claro que quando a gente tem uma crise, tem uma disruptura, né, igual aconteceu agora, ele tem uma variação significativa. Mas o retorno médio do mercado, ele não costuma oscilar tanto. Pode até acontecer, sim, que uma ação de uma empresa, de outra empresa, Petrobras ou Vale, aconteceu alguma coisa, estourou uma barragem, tal, não sei o quê, o retorno daquela empresa muda, mas de forma geral, o retorno do mercado, ele muda pouco dentro do mês, tá? Não acontecendo essas exceções, igual eu disse. Gilberto, beta da empresa é um negócio muito complicado de calcular. Essa é outra mentira, tá? E tem uma grande, vamos falar assim, verdade nessa história, que além de não ser difícil de calcular, ele quase nunca muda. O que faz o beta de uma empresa mudar, Gilberto? Só quando a empresa tem alguma mudança significativa. A empresa pagava aluguel, mudou para uma sede própria. O beta vai mudar, claro. Ou o contrário, a empresa tinha uma sede própria, resolveu ampliar, teve que alugar um galpão maior e tal, não sei o que. Opa, mexeu pesado, né, num custo fixo, o beta vai mudar. A empresa tinha 2, 3 máquinas, comprou mais 4 máquinas. Opa, o beta muda. Claro que se é uma empresa que tem 10 equipamentos, comprou algo que custa 10% do total dos equipamentos que ela já tem, a variação do beta vai ser pequena, tá? Aí não precisa se preocupar em ficar ajustando o beta, não. Agora, a maioria das empresas não calcula isso e eu não consigo entender por quê. Porque não tem dificuldade nenhuma, não tem mistério. É só saber abrir o Google e digitar lá taxa Selic, é só digitar depois risco médio do mercado, retorno médio de mercado, média das ações Bovespa, tem gente que usa alguns dados da própria Bovespa que são muito confiáveis. Então, dificuldade não existe, ok? Existe muito livro, muito artigo também ensinando a calcular o beta, ele vai te dar aí uns 15, 20 minutos de trabalho e se você deixar a fórmula lá salva em algum lugar no Excel, quando tiver alguma mudança significativa na empresa, você só vai lá, muda uma célula, ele já recalcula automaticamente. Ou seja, é algo que o gestor, o administrador, o empresário, ele pode fazer aí uma vez por mês, não vai tomar. Primeiro mês vai levar meia hora, vamos dizer assim, tá? Mas do segundo mês em diante, ele não vai levar mais do que 10 minutos para atualizar isso e é uma informação muito relevante, tá? Evitaria quebra de muita empresa aí agora. Bom, pessoal, nós vamos agora para o WOC, que é o custo médio ponderado de capital. O que ele pretende calcular, tá? Ele pretende calcular não apenas o custo do capital próprio, que no slide 16, que é onde a gente está agora, ele está dividido entre capital ordinário e capital preferencial, mas analisar um impacto do capital de terceiros, nesse slide eu estou chamando de financiamento de terceiros, no custo das empresas. Gilberto, qual que é a diferença do WOC para o CAPM? Olha, gente, eu costumo dizer o seguinte, é bom e é fácil calcular os dois.
tá? O CAPM eu usaria mais num momento assim de conceder um desconto para meus clientes, saber quanto que eu posso efetivamente conceder de desconto, ou se eu recebo uma proposta, né, de desconto dos meus fornecedores, até que ponto vale a pena eu pegar o dinheiro que eu tenho na empresa e antecipar uma despesa, uma compra que eu não faria naquele momento, tá? Então, seria isso. E o OC, Gilberto? O OC você usaria quando? O OC, gente, na verdade, eu calcularia ele não mensalmente, eu calcularia ele, vamos dizer assim, semestralmente, ou antes da empresa fazer, né, um empréstimo com bancos, por exemplo. Se a empresa está numa dúvida assim, nossa, eu pego um empréstimo com o banco ou eu distribuo menos lucro esse ano, o que que eu vou fazer? Seria um bom momento para se calcular o WOC, tá? Que aí você vê, fala assim, olha, como é que está a minha estrutura de capital, como é que está meu custo médio ponderado de capital. Está na hora de fazer um empréstimo ou isso vai colocar a empresa numa situação mais complicada ainda? Muitas vezes, pessoal, não tem opção, aí você nem precisa se preocupar em fazer conta, tá? Tem empresa aí que está passando dificuldade de caixa, a opção da empresa é ou quebrar ou fazer empréstimo. Nesse caso, você não precisa fazer conta, ok? Agora, se a empresa está no momento que ela pode escolher ou não, aí é bom calcular o WOC, né? Se eu vou falar assim, eu faço um empréstimo para comprar um equipamento à vista ou eu compro esse equipamento parcelado, o que que é mais vantajoso? Essa informação, o WOC pode te ajudar bastante, tá? Bem, Gilberto, você já falou sobre isso, agora vamos para a história lá. Como é que eu calculo esse negócio? Vocês vão receber na prova, né? Vocês vão ver no questionário essa tabela. Vocês têm os valores de cada capital, né? Então eu tenho 800 mil, 500 mil e 700 mil de capital ordinário, preferencial e financiamento de terceiros, né? Respectivamente. Estou no slide 16, tá, galera? Vocês vão receber só a informação da taxa. Essa coluna de 40%, 25%, 35%, vocês não vão recebê-la. Vocês terão que calcular. E vocês vão receber, como eu disse, a taxa, 25% ao ano, 22% ao ano, 18% ao ano. Está escrito AA, que é a abreviação de ao ano. Ok? Gilberto, e como é que eu calculo isso? Bom, gente, do jeito mais fácil, tá? Para eu encontrar o percentual de cada um dos capitais, né, e do financiamento terceiro, eu simplesmente vou dividir o número dele. Vou dar o exemplo do capital ordinário. Eu vou dividir o 800 por 2.000. Como está tudo em casa de milhar, tá? Você pode simplificar que não tem prejuízo, não. Então, eu dividindo 800 por 2.000, eu acho 0,4, que significa 40%. Guarda o 0,4 que você anotou, porque ele vai ser útil na fórmula. Tá vendo? Ele aparece lá embaixo na hora do cálculo do WOC lá, é 0,4 vezes 25%. Mas, Gilberto, e o 25% veio da onde? O 25% é dado. Tá no canto direito lá. É o custo daquele valor ao ano. O 500, quando eu divido por 2.000, eu encontro 0,25, multiplico pelo 22, que é os juros daquele capital preferencial. Os 700 dividido por 2.000, eu encontro 0,35, que multiplicado por 18, eu chego no custo do financiamento de terceiros. Muito importante, galera, continuar respeitando os parênteses, tá? Então, eu vou fazer 0,40 vezes 25%, lembrando que não é para digitar o porcento na hora que você estiver usando a calculadora, senão ela vai achar que você está querendo calcular um percentual, não é. Você pode fazer o cálculo sem percentual, não tem problema, tá? Você vai digitar na calculadora 0,40 vezes 25. Vai anotar esse número. Aí você vai fazer 0,25 vezes 22. Vai anotar o resultado. Fazer 0,35 vezes 18, anotar também. E vai somar todos os três resultados que você encontrou e vai chegar em 21,80. É só ter calma e respeitar os parênteses.
ok? Grau de alavancagem operacional. Estamos no slide 17 agora. Aí vem a explicação do que é o grau de alavancagem operacional, mas eu acho que o melhor jeito de entendê-lo é calculando, tá? Vamos direto para o exemplo, então. Você tem duas empresas, você tem a empresa A e uma empresa B. Ambas têm a mesma receita total, mas elas têm custo variável diferente e custo fixo diferente. Eu estou no slide 18. Vocês vão receber do jeito que está no slide 18 o exercício. E vocês vão calculá-lo à medida, né, do slide 19 e 20. No slide 19, eu simplesmente fiz a receita total menos os custos variáveis, encontrei a margem de contribuição da empresa como um todo. No slide 20, eu peguei a margem de contribuição, que é um subtotal, subtraí meus custos fixos e cheguei no LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Ou seja, nesse exemplo, para facilitar o entendimento, as empresas têm a mesma receita total e chegam no mesmo lucro. O que muda entre elas é o peso, a proporção do custo variável e do custo fixo. Vamos em frente. Preenchendo a tabela, né? Vamos supor agora que a gente tem uma variação de 20% nas vendas, né? O mercado se aquece, então aquela empresa A que vendia 100, tinha uma receita de 100, ela tem 20% a mais, ela passa a ter 120% de receita. A empresa B acontece a mesma coisa. Com os custos variáveis, pessoal, também é mais 20%. Não é 20% unitário, é 20%. Muita gente faz confusão com isso, porque vê assim, pô, mas eu tinha 100, eu somei 20, cheguei em 120. Então eu tenho 45, vou somar 20, vou chegar em 65. Não, é 20% de 45, ok? Então, 45 mais 20% de 45, eu chego em 54. Quando eu fizer o 120 menos o 54, a minha nova margem de contribuição será 66, tá? Eu estou na coluna a mais. Dos 66, que é a minha margem de contribuição, quando eu retirar o custo fixo de 45, eu chego num novo LAIR de 21. Então, o LAIR anterior era 10, com aumento de 20% nas vendas, ele passou para 21. Vamos ver o que aconteceu com a empresa B. Ela também teve 20% de aumento na receita, seus custos variáveis também aumentaram 20%, então de 65 foram para 78, a margem de contribuição dela, então, 120 menos 78 ficou sendo 42, o 42 menos o 25, que é o custo fixo, ele tem esse nome porque ele não muda, ele é fixo em seu valor, 42 menos 25, a gente chega no 17. Bom, qual a conclusão que a gente pode chegar? Nenhuma ainda, porque eu pedi para calcular o GAL, e a gente calculou só a variação. Como é que eu calculo o GAL, Gilberto? Eu vou pegar a variação de lucro, ou seja, o lucro era 110, foi para 21, então ele aumentou 110%. E a variação de vendas? A variação de vendas você não precisa calcular, ela foi dada. Vamos ver no slide 21, está lá, é mais 20%. Então, no slide 22, a gente tem a solução. Eu vou dividir 110, que foi a variação no lucro, por 20, que foi a variação na receita. Logo, o grau de alavancagem operacional de A, né? O GAL de A é 5,5. Eu vou fazer a mesma coisa para B e vou descobrir que o GAL de B é de 3,5. Então, gente, que conclusão que a gente chega? Eu não vou pedir essa conclusão para vocês nos exercícios, tá? Mas eu estou mostrando a utilidade da ferramenta. O GAL de A, 5,5, é maior que o GAL de B, 3,5. Isso é bom ou é ruim? Vamos pensar um pouquinho antes de responder, né? Estou no slide 24. Bom, pessoal, vamos ver no momento atual. O que acontece com uma empresa que tem grau de alavancagem operacional maior? Quando você tem um crescimento de mercado, ele é ótimo para a sua empresa, o seu lucro aumenta ainda mais. Só que quando você tem uma retração de mercado, o seu lucro cai mais ainda. Então, nessa situação que a gente está vivendo, se você está numa empresa, se você tem uma empresa que o grau de alavancagem operacional dela é muito grande, essa empresa tem
que manter as vendas. Ela não pode perder venda, ela não pode perder receita, ela vai ter que ser flexível, ela vai ter que ser rápida, ela vai ter que ter um contato forte com o seu cliente, tá? Porque senão ela vai ser muito impactada. Uma empresa com grau de alavancagem baixo não é que ela está feliz com a crise, não é que ela está feliz com perda de receita. Agora, ela vai ser menos impactada. Ela vai ser menos impactada. Vamos dar um exemplo de quando a gente tem retração econômica. Estou agora no slide 25 e a gente está falando do grau de alavancagem operacional ainda. Só que agora nós estamos tendo uma variação de menos 20%, ou seja, as empresas perderam 20% da receita delas. Aconteceu a mesma coisa com as empresas, a empresa A e a empresa B. Poxa, Gilberto, você está chamando a empresa A de A+, e a empresa B de B+. Gente, eu sei que nesse caso nós tivemos uma variação negativa, mas em administração a gente costuma chamar isso é uma anotação comum, você chama de A+, porque é a empresa A mais o evento. E qual que foi o evento? O evento foi redução de 20%. Então, não seria A menos não, tá? Nem B menos, ok? Então, vamos analisar a empresa A primeiro. Você vê, a empresa A ela tinha uma receita de 100, a receita dela caiu 20%. O custo variável caiu também 20%. A margem de contribuição veio para 44, só que o custo fixo dessa empresa era de 45. Então, a empresa foi para o prejuízo. Vamos ver o que aconteceu com a empresa B. A receita dela também caiu de 100 para 80, custo variável também caiu 20%, a margem de contribuição dela veio para 28, só que o custo dela é 25, ela continua lucrando um pouquinho, caiu muito o lucro dela, né? Ela perdeu 70% do lucro, mas ela continua lucrando, ela não está no prejuízo, ok? Não precisa recalcular o GAL de novo, eu agora estou indo para o slide 26, eu não recalculei o GAL porque o GAL não muda. Quem quiser recalcular não tem problema, mas o GAL não muda. O GAL da empresa se mantém o mesmo. Para mudar o grau de alavancagem da empresa, teria que ter alguma mudança, ou no custo variável ou no custo fixo. Tem muita gente, eu vou abrir um parênteses aqui na nossa aula, pessoal, para comentar, porque eu acho importante. Tem muita gente questionando o governo, essas medidas que estão sendo tomadas, tem muito sindicato reclamando do governo, e eu não sou, tá? Eu não estou defendendo o governo, eu estou vendo do ponto de vista empresarial, do ponto de vista econômico, ok? Eu não concordo com tudo que o governo está fazendo também, tá? Mas eu acho importante o governo estar fazendo alguma coisa. Por quê? Vamos analisar, estou no slide 25. Se você é da empresa A, você é o dono, proprietário, gerente, gestor da empresa A, você vê essa queda de mercado acontecendo. O custo variável, ele se ajustou, ele caiu naturalmente, você não tem muito o que fazer com ele. Mas para onde que você vai olhar se você é gestor da empresa A? Você vai olhar para o seu custo fixo. Pessoal, vamos lembrar, o que compõe o custo fixo das empresas? É equipamento, basicamente, né? Equipamento, contrato de aluguel e empregados. Dá para vender equipamento numa hora dessa? É difícil, né? É difícil você pensar em vender equipamento numa hora dessa. Você teria que achar uma empresa disposta, interessada, comprar seu equipamento. E eu acho que ainda assim ela ia comprar um negócio na bacia das almas, né? E você vender equipamento, o empresário tem uma resistência muito grande de vender equipamento. Primeiro, porque ele não quer vender barato aquilo que ele comprou. E segundo, ele pretende continuar no negócio. Então, ele sabe que amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 meses, 3 meses, seja lá quando a economia se recuperar, ele vai precisar do equipamento novamente. Qual que é a decisão que o cara tomaria, né? Que qualquer ser humano normal tomaria? Eu também não estou julgando. O custo fixo mais fácil de cortar, gente, é demitir as pessoas, ok? Então, assim, muita do que tem no conteúdo, né, das 3 medidas provisórias que o governo lançou essa semana, o que elas estão visando? Elas estão tentando incentivar o empresário a não demitir. Então, assim, flexibilizou muita coisa. Para quê? Para que o empresário ele consiga ter uma redução no seu custo fixo sem necessariamente ter que demitir.
né? E o demitir é muito ruim, não só para a pessoa que é demitida, gente, mas para a economia de uma forma geral, né? Você causa um impacto muito negativo na economia. Então, eu acho que, assim, respeito muito a opinião do sindicato, respeito muito a opinião das pessoas, mas ontem até eu falei numa live lá do Pitágoras, que eu acho assim, o que o governo pode fazer nesse momento, né, além de cuidar da saúde, eu não vou nem questionar a questão do presidente, né, da postura pessoal dele, mas o que o governo tem que fazer é se preparar para um impacto muito grande na saúde, ok? E tentar o quê? Evitar uma catástrofe econômica ainda maior. Então, ele lançou uma série de medidas realmente flexibilizando o custo fixo que ele pode das empresas, né? Que é a postergação de uma série de coisas para o empresário não sentir tanto impacto. Muita gente de sindicato reclamou, falando, está cortando o direito dos trabalhadores. De fato, cortando não está postergando o pagamento de diversas coisas, dando flexibilidade para o empresário para tentar conter a onda de demissões. Eu não sei se todo mundo viu a notícia, mas aquele restaurante Madeiro, por exemplo, um cara que tinha prometido que não ia mandar ninguém embora, demitiu 600 funcionários num dia. Talvez se ele tivesse, né, aguardado essa medida provisória do governo, ele tivesse analisado aquilo com mais calma, ele não teria que ter mandado tanta gente embora. E o empresário, gente, ele não faz isso achando bonito, tá? O empresário, quando ele demite, ele está assumindo um fracasso, ele está assumindo um próprio fracasso, né? Mandar embora alguém significa que ele não tem outra opção, ele não tem outra alternativa, ele não tem outro recurso. Então, demitir não é... Ninguém pense que é legal, não é. Tá? Ser demitido, pior ainda, né? Mas, muitas vezes é a tentativa de salvar a empresa. Que realmente, se o cara consegue salvar a empresa, não estou justificando demissão, não. Mas, né, já fui demitido, é complicado. Quando a gente é demitido, a gente tem que tentar manter um bom relacionamento com o empregador. Por quê? Porque amanhã a economia volta, melhora, esse cara pode te chamar, é uma porta que você deixa aberta. O Pitágoras é um excelente exemplo. Teve uma época uma mudança de grade muito grande, não tinham mais as disciplinas que eu ofertava. O Pitágoras, muito educadamente, me chamou e falou assim, olha, Gilberto, infelizmente não vamos ter, né, disciplinas para você no semestre que vem, e me demitiu. Poxa, eu entendi aquilo, fiquei feliz? Claro, ninguém fica feliz, né? Ainda mais quando a gente trabalha no que a gente gosta. Mas eu entendi aquilo como um momento, eu recebi a explicação, agi de forma proativa, mantive os contatos, mantive a porta aberta, e você vê, passou aproximadamente um ano, o MEC percebeu, né, que o curso de administração não pode ficar sem algumas matérias e voltou, me trouxeram de volta. Então, assim, eu mantive a porta aberta. Não foi legal, mas também não foi terrível, ok? Então, tem que buscar uma flexibilidade, tem que buscar isso, tá? Então, eu estou fazendo só esse comentário aí né, dessas notícias que vêm do governo, por quê? Todo mundo falou assim, não, mas para que esse tanto de medida provisória? Eles estão tentando, gente, achar uma maneira de reduzir o custo fixo das empresas sem ser através de demissão em massa. Essa é a tentativa do governo. Se vai dar certo, se não vai, eu não sei, tá? Mas eu estou achando assim, pelo menos eu vejo o mérito de ter agido na intenção de ajudar num ponto que precisava, tá? Porque realmente, assim, onde que está pegando para o empresário? É nesse ponto. E eles agiram da forma que podiam. Se deveriam ter feito diferente ou não deveriam, não vou entrar nessa discussão, mas pelo menos assim, eu vi que de forma positiva a equipe econômica lá tentou agir rápido e resolvendo o problema, ou seja, eles atacaram o problema, né? Na verdade, se vão resolver o problema ou não, eu não sei, mas pelo menos eles identificaram rapidamente o problema e atacaram nas causas do problema. Se foi o suficiente, se foi muito, se foi exagerado, não sei, gente. Isso é muito difícil de acertar o ponto. O futuro aí está aí para dizer, ok? Bom, vamos em frente, vamos agora pular direto para o slide 27, que é o grau de alavancagem financeira.
Vem aí uma explicação do grau de alavancagem financeira, muito bonitinha, mas no fim das contas é o seguinte, pessoal. Outro índice importante para as empresas calcularem. Por quê? Tá? Todo empresário, gente, ainda mais num momento igual esse, tem que fazer dívida. Ele tem que pegar dinheiro com terceiros. Só o dinheiro dele não é o suficiente. O que o grau de alavancagem vai nos dizer é se esse empresário, se esse administrador está fazendo isso de forma inteligente. Ou seja, ele está pegando empréstimos conhecidos como saudáveis, ou seja, o empréstimo que ele está pegando ajuda a empresa e ajuda também financeiramente, ou seja, vou dar um exemplo simplório aqui, tá? O empresário pegou um dinheiro 6% ao ano, 10% ao ano e conseguiu aplicar numa linha de produção que rende 15, 16, 20% ao ano. Não tem problema nenhum, então, pagar 10% se com esse dinheiro eu estou fazendo 20%, ok? Quando o grau de alavancagem financeira é menor do que 1, é o contrário. Significa que eu estou pegando dinheiro a 15, 16% ao ano e investindo em linhas de produção ou prestação de serviço que não me dá esse retorno. Ou seja, eu estou queimando dinheiro, eu estou pagando para trabalhar. Muitas vezes é a opção das empresas para entrarem no mercado. Vai dar certo? Não vai dar certo, Gilberto? É sustentável a longo prazo? Não é. Cada caso é um, pessoal. Não podemos definir se, olha, esse caso tem que ser desse jeito e outro caso... Isso aqui não tem receita de bolo. Agora, o que é importante? Importante é o cara da empresa ficar olhando para esse número. Porque esse número é como se ele fosse, vamos dizer assim, o marcador de combustível da empresa. Se o tanque está cheio, vai rodando, beleza. Se o tanque começa a esvaziar, acende uma luzinha amarela, o que a empresa tem que começar a fazer? Fala assim, opa, vai faltar grana em algum momento, né? Nesse exemplo que eu dei, vai faltar gasolina, vai faltar dinheiro para a empresa em algum momento. Isso é terrível? Não, isso não é terrível, desde que a empresa se prepare, ela comece a procurar, olha, onde é que tem posto de gasolina aqui perto, onde é que eu vou me reabastecer, onde é que eu vou conseguir um refinanciamento disso. Ela não pode não ficar olhando para esse número e, de repente, um dia acordar e falar assim, a empresa está sem gasolina, a empresa está sem dinheiro, e agora, o que eu faço? E aí sai naquela correria, né, naquele amadorismo, tentando achar uma solução, porque nunca calculou isso e foi pego de surpresa, ok? Bom, no slide 28 está a fórmula do grau de alavancagem financeira. Observem, pessoal, é o LAIR dividido pelo patrimônio líquido. Isso vai nos dar um resultado. E o lucro operacional dividido pelo ativo total. Isso vai nos dar um segundo resultado. O grau de alavancagem financeira é o resultado do primeiro resultado dividido pelo segundo resultado. No slide 29, eu dou até uns avisos aí, né? Então, primeiro, entenda o que é o que na fórmula. Tem que saber o que é cada coisa. Segundo, galera, não tente simplificar. Eu sei que vocês são gênios da matemática, mas nessa fórmula não tem mágica. A mágica que tinha para fazer já foi feita. Então, respeite a fórmula. Lembre sempre, são duas divisões e depois a divisão de seus resultados. Recado final para quem ainda não entendeu, gente. Não é para fazer direto. Você vai anotando os resultados intermediários, ok? Bem, vamos para o exemplo, estou no slide 30 agora. Essa informação que vocês vão receber na prova. Lucro operacional, juros de 20%, tem lá um ativo e passivo super resumidos, mas trazendo tudo aquilo que vocês precisam. Aí vem o primeiro problema. Cadê o LAIR, Gilberto? Você não informou o LAIR? Não, gente, eu não esqueci de informar o LAIR, não. O LAIR, ele é calculado. Você pega o lucro operacional, ok? E você subtrai o capital de terceiro vezes os juros. Então, o que você tem de LAIR? Você tem o 29 mil. De onde é que veio esse 29 mil, Gilberto? Vamos voltar lá no slide 30. Olha lá, é o lucro operacional. Menos 35 mil. Gilberto, de onde é que veio esse 35 mil? Pessoal, olha lá, está escrito capital de terceiro, 35 mil. No passivo ali, ó, do lado direito.
vezes os juros, vezes 20%. Gilberto, onde é que veio esses juros? Onde é que veio esse 20%? Está lá, gente, na primeira linha da questão, logo depois de lucro operacional 29 mil e juros de 20%. Então, você faz aquela continha ali dentro do parênteses também, né? Vocês estão percebendo que na minha disciplina o importante é respeitar os parênteses. Você vai fazer o 35 mil vezes 20%, você vai achar 7 mil, e aí você vai subtrair ele de 29 mil. Você vai fazer 29 mil menos 7 mil, chegando em 22 mil. E aí você preenche a fórmula. Simples demais. Está lá, 22, 15, 29, 50, tudo dado. Como a gente combinou, não tenta calcular de uma vez. Calcula a parte de cima primeiro. Você vai achar 1,4667. Embaixo você vai achar 0,580. Ah, Gilberto, eu calculei aqui, achei 0,581. Nós vamos brigar por causa disso? Não. Agora, se você calculou e achou 2,3 embaixo, aí nós vamos brigar, porque o resultado está muito longe, ok? Quando você divide, estou no slide 33 ainda, tá, pessoal? Quando você divide 1,4667 por 0,580, você encontra 2,53. Pronto, acabou aí a questão que vocês vão ter que resolver, tá certo? Como ele é maior do que 1, significa que o capital de terceiro está trabalhando para a empresa, ou seja, é benéfico. Ah, quer dizer então que a empresa tem que se endividar ao máximo possível, fazer tudo quanto é empréstimo? Não, não é isso que significa, não. Significa que até o momento, os empréstimos que foram feitos pela empresa, tá, estão rendendo apropriadamente, ou seja, está dando um bom retorno para a empresa ter esses empréstimos como eles se encontram, tá bom? Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação agora, se eu conseguir fazer isso, né, de forma eficiente. Eu acho que eu saí rapidamente, mas voltei. Tem alguém me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Sim. Eu tô parando a gravação agora, né? Mas a gente pode continuar à vontade, tá? Eu acho que foi uma aula bacana, né? Acho assim, eu nunca tinha conseguido